investigou-se, né? Ele submete o questionário, aplicou-se um questionário, né? Uma sugestão. Enfim, vou deixar a dissertação depois com vocês, com o Douglas, né? Tem algumas coisas pontuais a serem corrigidas na lista de abreviaturas, siglas, né? Na introdução, eu penso que é mais para esclarecer o leitor, né? Porque no primeiro parágrafo nós somos então informados que o projeto teve um apoio financeiro da CAPES e se faz referência ao código de financiamento. É inevitável que a gente não tenha curiosidade nesse código. Então, é padrão para todos, se for uma bolsa, se for, enfim, né? Como foi esse financiamento? Talvez deixar em parênteses, especificar, não sei, a natureza do financiamento. A CAPES pede para referenciar, né? Mas posso colocar uma sugestão. Sim. E na página 2, como o seu trabalho nós gostaríamos que fosse amplamente divulgado, né? Uma sugestão, quando você diz dimensão, a capital do estado, eu sei que é redundante porque nós estamos no estado do Paraná, sim, né? Mas estamos colocados na capital do estado do Paraná, deixa mais explícito. Enfim. Na página 2 também, no segundo parágrafo, né? Na linha 10, você faz menção ao ingresso na instituição, né? Na leitura, eu penso que fica claro que é na instituição, na escola estadual. Mas pela leitura do parágrafo, às vezes o leitor pode ficar na dúvida se esse ingresso é na escola, quando você atua profissionalmente naquele momento, ou se é no curso, tem relação com o curso de pedagogia, que você também faz menção que você ingressou nesse período. Vamos deixar mais claro qual é essa instituição. Na página 5, a professora colocou muito bem a questão dos autores, né, no seu prescritivo teórico. Eu só achei que talvez na página 5, quando você faz menção aos autores, fica um pouquinho repetido em relação ao parágrafo apresentado na página anterior, que você também faz a apresentação desses mesmos autores, né? Então aqui talvez foi uma retomada desses autores, não sei se você queria fazer um aprofundamento, né, nesse momento, ou se simplesmente talvez possa ser retirado, né, essa informação. Na página 6, eu também concordo com o que a professora Silvana colocou, né? Sente falta talvez de uma delimitação mais forte da metodologia, apesar que eu notei realmente que a metodologia estava na introdução, né? Mas talvez fazer uma apresentação mais explícita do tipo de pesquisa, né? E você faz menção na página 6 da questão do tamanho da amostra, né? Então, contabilizamos ao final 179 respostas válidas ao questionário, né? E que posteriormente você coloca que houve duplicações, né? Nesse momento, pelo menos para quem está realizando leitura nesse início da introdução, não fica claro se essas duplicações, né, do questionário ou informações incompletas, e que esses questionários foram excluídos desde 179, né? Ou se esses 179 já é um total decorrente da exclusão dessas repetições. Né? Isso eu venho entender depois, né? Depois que eu li o restante. Então acho que vale a pena aqui deixar mais claro no terceiro parágrafo, onde você diz: dentre as respostas aos questionários foram incluídos apenas aqueles sujeitos que atuam ou atuaram em função de intérpretes no contexto educacional. Foram excluídos os sujeitos que responderam ao questionário e informaram nunca haver atuado no contexto educacional, né? Então aqui, resultando em 179 participantes, né? Porque as exclusões foram feitas devido à duplicação da resposta do questionário online, né? Respostas incompletas e também
aqueles que não atuavam profissionalmente. Então são muitos critérios de exclusão, né? Então acho que vale a pena deixar claro aqui no final. Que esse total 179 já inclui essas exclusões, né? Na página 7 é apresentado o objetivo geral da investigação, né? Mas verifiquem, porque me deu a impressão que o objetivo geral que está aqui seria a contribuição esperada, né? Porque foi colocado: o objetivo geral dessa investigação foi produzir resultados que contribuam para a melhoria das condições de trabalho. Então me pareceu que é mais a contribuição esperada da pesquisa e não o objetivo geral. Então, minha sugestão talvez fazer uma modificação aqui, né? Enfim, gostei bastante do seu texto, do aprofundamento, né? Na parte teórica, na página 46, você cita Antunes e Pinto, né? E é um momento bastante importante do seu trabalho, que você faz a contextualização da precarização das condições de trabalho, né? Do intérprete, né? E você cita que os autores citam Marx, né? Eu penso que talvez possa aprofundar um pouco mais, né? No sentido, se isso aqui foi um upload, né? Ou fazer um aprofundamento de como que o trabalho de Marx, né? Então, está inserido na produção dessa reflexão de Antunes e Pinto. Eu penso que pode ser um pouquinho mais aprofundado para o leitor que é leigo, né? Nesse ponto. Uma sugestão. Em relação à análise do questionário, tem algumas sugestões, né, bem pontuais em relação aos dados, apesar que os eixos foram bem contemplados, né? Mas eu só complementaria algumas informações. Por exemplo, nas legendas, em alguns momentos você coloca distribuição dos indivíduos, né? Enquanto que em outros você coloca distribuição dos intérpretes. Eu acho que dá para padronizar. Já todo distribuição dos IRS, né? E uma outra recomendação que também é possível, na legenda, é colocar o ano do dado, né? Então, por exemplo, gráfico 1, né? Distribuição dos intérpretes conforme idade, vírgula 2018. Dados coletados em 2018. Né? Então você fez toda uma caracterização de como que os dados foram coletados no WhatsApp, no Facebook, em grupos nacionais. Então tem uma abrangência bastante importante de representatividade desses profissionais, né? Mas são os profissionais que puderam responder naquele momento, 2018. Né? Talvez em pesquisas futuras, né, de outros pesquisadores, no seu, caso você venha, né, pensar nesse ponto, no seu futuro doutorado, aí já vão ser a população em outro momento histórico e político, né? Enquanto que esse foi em 2018. Né? Eu lembro que na qualificação eu cheguei a perguntar, né, mas não sei exatamente se esse dado existe, né? Você pesquisou em 2 grupos bastante grandes, bastante amplos, né? E o seu N não é pequeno, 179 é um N que pode ser considerado grande, né? Será que você teria informações do estado desses pesquisados? Se eles são a maioria do Paraná, se você tem pesquisados do Rio de Janeiro, de São Paulo? Teve algumas perguntas que a gente eliminou para enxugar o tamanho do questionário. As pessoas olhavam o questionário e falavam, esse tamanho dá para responder. E uma delas, eu acho que foi um problema de ter eliminado, foi a unidade federativa. Eu poderia ter feito um mapeamento disso. Entendi. Porque eu imaginei que esse dado realmente não era acessível. Não é acessível. Porque é um dado interessante, né? Sim. Porque se nós soubéssemos a abrangência dessa representatividade nacional, seria bem, enfim, interessante. Né? Como alcança? Eu teria uns 12 dias. Infelizmente. Mas com certeza 179 é uma amostra muito boa. Muito boa mesmo. Ainda mais tendo em vista que é um público que não está localizado em uma única localidade.
né? É um público nacional. Né? Então, uma amostragem bastante importante. Uma outra sugestão que eu acho que vale a pena dar uma revisada nos gráficos, nas figuras, no eixo Y. Aí você coloca às vezes N, que é número, né? E às vezes você coloca percentual. Vale a pena complementar, colocar número absoluto. Porque às vezes pode ser um número relativo. Um número relativo em relação ao sexo. Um número relativo em relação a jovens, adultos. Pode ser um número relativo. Aqui você usa um número absoluto. Então, deixar mais claro o número absoluto. E no eixo X, vocês foram bastante felizes que todos têm a legenda, mas vale a pena colocar a unidade entre parênteses. Então, por exemplo, idade, anos. Né? Tempo de atuação, anos. Estou colocando entre parênteses anos. Vou colocar a unidade de medida. Né? E outra sugestão é que às vezes você coloca nos gráficos de histograma, na figura 1, por exemplo, a unidade de análise aqui é número absoluto, mas você coloca o percentual em cima do histograma. Né? Enquanto que em outros casos, como na figura 2, também é número absoluto, só que você coloca o número absoluto e não o percentual. Então dá um padronizado. A minha sugestão é manter a unidade de medida utilizada. Então, se você usou o número absoluto, se você quiser explicitar esse quantitativo, deixa o número absoluto em cima, e não uma outra unidade, que pode confundir o leitor. Né? E quando você usa percentual, usar o percentual em cima, se você quiser destacar o quantitativo. Né? Uma sugestão. Na figura 2, no segundo parágrafo, está escrito, né, o gráfico 2 representa a distribuição de nossos sujeitos de pesquisa conforme informação acadêmica. Talvez aqui uma sugestão seja formação escolar. Não sei, porque aqui nós temos ensino médio e academia. Quer dizer, tem academia e escola. Não sei qual seria a melhor descrição. Formação escolar e acadêmica, talvez? Ou formação. Né? Só um ajuste aqui, né? Eu fiz algumas outras apontamentos, são bem pontuais, vou deixar para você depois a cópia, né? As tabelas, eu penso que vale a pena para a versão final também fazer uma revisão na formatação, porque às vezes está faltando algumas linhas. Linhas de abertura e linhas de fechamento das tabelas. Né? Isso vale a pena depois dar uma revisada. E também, uma sugestão, eu notei que algumas tabelas, algumas figuras foram apresentadas, mas não foram descritas. Né? Então, por exemplo, tabela 2. Você coloca assim, na tabela 2 a seguir, estão distribuídos os sujeitos, segundo carga horária. Mas não há uma descrição desses dados. Logicamente, não há necessidade de escrever todos os dados, porque se nós escrevemos todos os dados, a tabela não é necessária. Né? Mas pelo menos você descrever quais foram os achados principais. Né? Então, isso aconteceu na tabela 2, na tabela 3, e numa figura posterior. Então, acho que vale a pena dar uma olhada nisso. Enfim. Na página 66 também vale a pena complementar algumas informações no momento da apresentação das tabelas, né? Então, na página 66 você é colocado, né? A respeito do elemento psicomotor, 2 pontos. Né? Faltou complementar, né? A respeito do elemento psicomotor, vírgula, apresenta-se os dados na tabela 4. Então, também são coisas pontuais que eu deixo aqui. Na página 67, em relação ao gráfico 7, é um gráfico que você mostra então aqui, né? Você coloca aqui a descrição. Até aqui, analisados os 3 aspectos hipoteticamente influenciáveis pelo tempo, podemos inferir ao menos que
longos períodos de interpretação simultânea, quando realizados por apenas um intérprete, estão relacionados à manifestação de dor, né, física em 97%. Esses 97% incluem o raramente. Né? Isso é uma coisa que é uma sugestão para reflexão. Né? Tem aqui na dor, mas também tem em outros momentos que o raramente foram incluídos como uma resposta positiva. Né? Eu penso que raramente é quase nada. Tipo, quantas vezes você recorreu, quantas vezes os professores, tem uma pergunta assim mais adiante, quantas vezes você percebeu que os professores recorreram a você, a pergunta do questionário, né? Quantas vezes os professores recorreram ao intérprete para perguntas e questionamentos em relação às necessidades dos surdos? Raramente. Raramente, para mim, é quase não. Raramente. Raramente quer dizer, quase nunca. Uma vez na vida. Uma vez por ano. Né? Então, minha sugestão, isso aconteceu poucas vezes, né? Mas aconteceu aqui, aconteceu mais à frente, eu penso que raramente é uma resposta negativa. Né? Então, é uma sugestão, reflitam, né? Mas eu penso que os intérpretes que manifestaram sentir dor seriam que eles responderam sempre, muitas vezes e às vezes. Às vezes é um quantitativo importante. Né? Então, o raramente nunca já é um quantitativo negativo. Essa é a minha sugestão. Né? Na tabela 6, eu penso que vale a pena colocar o percentual, né, das ocorrências de LER total. Né? Acho que na amostra total, acho que vale a pena, porque é uma quantidade expressiva, né? Quase 1/3, né? Respondendo que é LER. E tem algumas outras sugestões de precisão de percentual, vou deixar aqui, né, sugeridos, né? E uma sugestão também que eu fiquei bem pensativo, porque eu gostei bastante dos seus dados de correlação. Né? Você faz a correlação do LER com o tempo de atuação. Né? Você faz a associação do LER com carga horária de trabalho. Né? E você associa LER também, diferenciando ensino superior e educação básica. Né? Eu tenho minha sugestão para um artigo, né, ou um eventual livro que vocês forem escrever, né, livro ou artigos. Né? Talvez esses dados possam ser complementados com testes estatísticos. Né? Por exemplo, porque a diferença aqui é clara entre quem tem LER, que atua no ensino superior, com quem na atenção básica. Há uma diferença. Mas qual o grau de diferença existente aqui? Né? A sensibilidade da diferença. Também é inquestionável que há uma diferença, há um crescendo, né, dos indivíduos com LER de acordo com o tempo de atuação. É inquestionável. Né? Mas talvez se a gente usar um teste estatístico para mostrar a significância dessa diferença, vai ficar ainda mais detalhado essa significância. Então, é uma sugestão. Porque quem vê esses dados além de serem dados bastante importantes, né, fica curioso do grau de significância. Eu acho que vale a pena pensar nesse ponto. Então, na página 74, então, em relação aos professores que procuraram então, os intérpretes sobre o preparo de aulas para surdos, se nós excluirmos raramente, a maioria não procura. O que é um dado também importante. Né? Porque nós somarmos aqui sempre, muitas vezes, às vezes, vai dar
44%? 44%? Talvez seja uma visão meio romântica que eu tinha entendido que falar assim, se o professor procura o mesmo que Sim. pode procurar um, mas o outro não procura, né? Sim. No adulto que eles procuram, Certo. mas são 44%. Sim. Então, penso que esse dado também vai evidenciar uma necessidade de esclarecimento. Né? As pessoas procuram sim, mas a maioria não procura. Né? Por um motivo ou outro. Né? Queria salientar que gostei muito das considerações finais. Né? E eu penso que os gestores da área de educação deveriam ler as suas considerações finais. Porque o seu trabalho mostra a realidade dos intérpretes, né? Mas, além disso, você, com toda a sua experiência na área de interpretação, em diferentes níveis de ensino, né? Você dá recomendações muito importantes. Né? Como, por exemplo, criar um banco de dados, né? Sobre colaborativo, onde diferentes intérpretes podem estar colaborando na retroalimentação de sinais de referências não existentes. Eu achei essa sugestão muito importante. Né? Também criar, hospedado eventualmente em uma universidade, um registro de intérpretes nacional. Né? Eu pensei na UFSC, né? Por acaso, assim. Sim. Eu achei essa também sugestão muito interessante. Né? Penso que as sugestões devem ser implementadas a nível nacional. Né? Sim. Não, tu falaste na UFSC que vem fazer o doutorado. Opa! Olha só. Eu fiquei sabendo que abre logo o edital, tô de olho. Hoje abre o edital. Hoje? Ótimo. Muito bom. Muito bom. Penso realmente que essas sugestões não fiquem só nas sugestões, eu penso que tem potencial para serem implementadas, né? E a despeito das políticas existentes. Porque se nós formos depender das políticas existentes, as coisas só tendem a serem mais difíceis. Né? Eu penso que se os intérpretes se unirem enquanto classe nacional, né? E puderem criar esse banco de dados, esse banco nacional, né? Esse trabalho colaborativo na solução de problemas nessa área, de diferentes áreas, né? De termos técnicos não existentes, e isso ganhar força, vai ser um trabalho conjunto que vai contra as políticas públicas, mas vai mostrar a necessidade desse público em relação às condições de trabalho e também em relação às necessidades do ensino, né? De diferentes áreas do conhecimento. Então, penso que é uma iniciativa muito importante. Tá? Então, fiquei muito feliz de estar lendo as suas considerações finais. Né? Penso que as suas observações enquanto intérprete, né? Com a sua experiência, e que conhecendo a comunidade, não só dos intérpretes, mas da comunidade surda, são muito importantes. Tá? Essas são minhas considerações, são só sugestões, né? Verifiquem o que é pertinente. Novamente, parabenizo pela qualidade do trabalho e pela importância social do trabalho. Acho que isso é importante estar comentando porque cada vez mais a CAPES vai avaliar, vai diminuir o peso do caráter quantitativo de artigos e vai dar um peso maior, que é muito importante, à questão da relevância social. Né? Então, o seu trabalho tem um destaque muito importante no contexto social do programa, na região, mas também a nível nacional, tendo em vista a abrangência dos pesquisados. Né? Então, espero que esse trabalho não só possa ter continuidade em diferentes frentes, né? Não só na academia, mas na comunidade de intérpretes, na comunidade surda, mas também que, em algum momento futuro, né, depois da defesa e do depósito da versão final, né, na instituição, conjuntamente vocês possam pensar em realmente publicar esses dados e publicizar esses dados de forma mais ampla. Né? Quem sabe na forma de livro, ou artigos, ou ambos, né, eu penso que vale a pena estar sendo publicizado. Ou até, quem sabe, né, dependendo dos movimentos aí
não vou falar os nomes, né, mas levar isso nas secretarias de educação, né, municipais ou estaduais, em todos os níveis, enfim, para que as pessoas possam ser sensibilizadas e possam, enfim, tomar medidas mais adequadas nesse nível. Então, parabéns. Agradeço muitas considerações. Então, passamos a palavra ao professor Clodes. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Douglas e Tamara. Também senti que a Silvana não está aqui, uma pena, né? A gente nos conhecer pessoalmente. Bom, o bom de ser o último é que os colegas já falaram bastante coisa, então simplifica o nosso trabalho também, né? Eu concordo com tudo que foi falado. Eu risco bastante as coisas assim, mania de, né? Então vou deixar bastante coisas aqui apontadas, várias sugestões, várias questões que depois vocês conseguem discutir e decidir. Eu vou elencar o que eu considero de pontos principais. Assim. O teu resumo, para mim, ele precisa ser refeito, porque não só o seu... Me ouvindo? Tá. O seu resumo, ele precisa ser refeito, porque tem elementos que eu acho que estão repetitivos. Assim. Fazer um resumo não é repetir coisas, né? Então, por exemplo, os seus questionamentos iniciais, o que já foi falado, eu acho que eles têm que estar lá dentro, mas aqui qual é o objetivo, qual é o contexto, né? Inclusive, você coloca algumas coisas aqui como perguntas postuladas, atingir objetivos específicos. Então você coloca o teu objetivo, que depois é geral, aqui ele está como específico. Então tem algumas coisas assim que precisam ser revistas. E aí tem uma coisa que você coloca, que é produzir como objetivo, que aqui está específico, depois está geral, que é produzir resultados que contribuam para a melhoria nas condições de trabalho dos intérpretes e, consequentemente, na educação de surdos. Você acha que você deu conta desse objetivo? E de que forma? Bom, produzir resultados para a educação de surdos. Produzir resultados para a educação de surdos é a longo prazo, né? Isso na apresentação. Produzir resultados que provoquem uma melhoria na condição de trabalho do intérprete, nós trazemos um conjunto de dados que podem subsidiar isso. Só isso. Exatamente, esse é o ponto, porque assim, o teu trabalho, ele nada tira a importância, porque assim, quando você coloca que produzir resultados contribuam para a melhoria das condições do intérprete, se eu fosse intérprete, todos os meus problemas acabaram, entendeu? Então não é o caso. O que você quer é uma pesquisa diagnóstica com vistas a subsidiar X, Y, Z iniciativas. Então, acho que relativizar isso já de cara, principalmente na tua apresentação, que é o resumo, porque as pessoas vão ler o resumo. Se elas gostarem, elas vão ler a conclusão. Elas vão ler a introdução. Se elas gostarem, elas vão para a conclusão. Se der, elas vão ler o resto. Então, a gente tem que ver bem o que a gente quer em termos de apresentação de resumo. Já foi dito que o teu resumo em inglês está diferente e, pelas normas do programa, tem resumo em espanhol. Também faltou, né? Tem várias coisas aqui, vamos lá. Deixa eu ver as minhas orelhas aqui, que fica mais fácil. Tá, em relação à tua escrita, tem vários parágrafos muito longos, assim, que eu acho que você precisa observar. Eu também senti estranhamento em relação à metodologia, não estar na metodologia, né, e estar no começo. Por vários motivos. Primeiro que, assim, eu estou acostumado com aquela questão da introdução ser a pirâmide invertida. Contexto geral, a motivação, ou justificativa, você chegar na tua hipótese, você ir para os teus